Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia e estou aqui para fazer essa segunda parte hoje do estudo sobre o Espiritismo. Eu quero dizer para vocês assim, só para a gente entender um pouco, né, que às vezes a gente vai lá para a Identidade Eterna e ter o curso do Espiritismo, né? É que tudo está conectado, né? Quando vem aqui o JF, a Rose, o pessoal falar dos grupos de comportamento, eles falam muito da encarnação, de outras vidas, né? Dos grupos de inteligência e da ferramenta em si, na linha do tempo, vamos dizer assim, né? A descoberta. E a gente sempre fala que tudo faz muito sentido quando a gente junta isso com o Espiritismo, com a encarnação e tudo mais. Como a Jaque aqui estava falando, filosofia, ciência, né, o Espiritismo é com base nisso tudo, e então está tudo sempre conectado. E por isso a gente precisa, sim, não só fazer o estudo da ferramenta, mas como estamos também numa casa espírita, para a gente entender o todo, a gente também tem que fazer o curso sobre o Espiritismo, né? Eu até quero repassar aqui, antes de começar, vocês estão com fresquinho aqui agora com o que a Jaque deu, refrescar com vocês. A gente já conversou aqui, né, no curso sobre Espiritismo, a reencarnação, sobre a ótica do Banerjee, Ian Stevenson, reencarnação e as psicografias que vieram à casa, né, inclusive sob esses nomes, né, a reencarnação com Hernani Guimarães Andrade, reencarnação por Jim Tucker, perguntas e respostas do Livro dos Espíritos sobre reencarnação. Já falamos sobre por que estudar Espiritismo, o que é e o que revela e por que surgiu o Espiritismo, quem foi Allan Kardec, a codificação espírita, né, foi a da outra semana, que foi a Gabi que falou das obras principais da codificação espírita, né? Agora a Jaque aqui concluiu sobre o aspecto tríplice do Espiritismo, e eu vou conversar com vocês sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Como eu falei para vocês, é para demonstrar que está tudo se conectando. É óbvio que ninguém vai sair daqui com um diploma de formado em curso de Espiritismo, mas é para todo mundo entender o porquê disso tudo, né? A gente estava conversando, até eu e a Ana ainda há pouco, o Espiritismo e o Allan Kardec, né, na sua gloriosa missão de codificar, explicar muito melhor, cientificamente inclusive, né, todas essas aparições, esses fenômenos, a mediunidade, né, era tudo tão esparso, era tudo tão solto, eram fenômenos às vezes confusos, muitas vezes fenômenos espetaculosos, né, porque era quase situações de circo, assim, realmente, né, teatrais em que aconteciam várias manifestações dessas. E o Allan Kardec pegou isso e disse assim, não, peraí, isso aí acontece, isso é real, mas vamos fazer isso de forma séria, vamos fazer isso, né, de forma documentada realmente e aí científica, né? E Allan Kardec, em uma das suas passagens, ele fala assim, que quando a ciência provar que o Espiritismo estiver errado, sigamos com a ciência. Por quê? Porque ele não tem medo do que ele fez, ou de que se comprovarem que tinha alguma coisa errada, ou que algo se modificou, porque a ciência tem muito disso, que então reescrevemos, reanalisemos, estudemos mais e novamente as coisas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui, a Jaque está aqui, a Gabi, a Rose, o Roberto, todo mundo que passou por aqui explicando um pouquinho sobre esses temas que eu falei aqui para vocês anteriormente, e que vão passar ainda mais, porque a gente tem um programa sobre o curso de Espiritismo para passar. É para convidar todo mundo a não tirar um diploma de formado no curso de Espiritismo lá no CEIU, ou em qualquer lugar. A questão é convidá-los a estudar, compreender a essência disso e ver que, assim, poxa, faz sentido, né? Eu quero estudar mais e não ficar só com aquilo que a gente vem aqui e fala para vocês, e ir para casa, e que nem a gente falou ali, ir para ver Fantástico, né? O Domingo Espetacular, acho que é Domingo Espetacular em casa, entendeu? É para a gente seguir o estudo, seguir essa formação como indivíduo, e não atrás de um diploma ou qualquer título, vamos dizer assim, né? Diferentemente de várias outras religiões, né? E
lugares que tem por aí, né, que envolvem Deus e crenças, o Allan Kardec, com essa questão que ele fala que se a ciência comprovar que o espiritismo estiver errado, siga com a ciência, ele quer dizer também que ele não é são as 5 obras básicas, mas elas também não são engessadas. Se a gente pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, estudar ela uma vez por semana, é como ler um livro realmente. Cada vez que a gente lê aquela pergunta, a gente vai ter uma interpretação e a ficha vai caindo. Muitas vezes, é óbvio, existe uma linguagem um pouco mais difícil. Às vezes assim, poxa, mas às vezes é tão maçante, é tão chato. Mas assim, pesquisa um pouco mais no YouTube, pesquisa um pouco mais na internet, que a gente vai encontrando linguagens um pouco mais simples e um pouco mais do momento atual, vamos dizer assim, não de 100 e poucos anos atrás de quando Allan Kardec escreveu, né? Eu acho que vale o estudo, vale o convite, e como eu falei, não é nada engessado, não está escrito em pedra, e Allan Kardec deixou isso bem claro, porque se a ciência comprovar o contrário, é para seguir com a ciência. Quer dizer, o que ele quer dizer? Gente, continuem estudando, continuem pesquisando, continuem perguntando para os espíritos, que se modificar ou se isso não se confirmar, a gente vai ter uma nova descoberta, e está tudo certo, entendeu? Então é isso que eu queria começar passando para vocês essa questão. Então vamos lá. Os princípios básicos do Espiritismo. Tem o volume aí, galera. O que facilita na hora de explicar. Mas o que eu mais escuto das pessoas eu não posso ser espírita, ou isso não serve para mim. E o motivo é um dos mais interessantes quando isso é questionado. Por quê? Não consigo ser tão perfeito. Mas o que é ser espírita? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de ter consequências comportamentais, ele não é um grupo de rituais ou regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário realmente para ser espírita é pensar a realidade a partir de 5 princípios básicos. E é isso aí. Eu acho que é a gente partindo desse princípio que a gente, né, pensando nos nossos atos, que a gente vai se aprofundando um pouco mais, dando um passo cada vez maior para o conhecimento. É como eu falei, não são livros, não é decoreba, não é para ganhar um diploma, mas sim para as coisas, para a ficha ir caindo. Assim, é muito interessante, porque sempre quando eu me proponho a estudar a codificação espírita, eu penso assim, poxa, como isso faz sentido, assim, sabe? Como tudo isso tem lógica, assim, eu acho bem interessante. Por isso que o CEIU, a gente tem essa liberdade de vir aqui apresentar e falar de forma mais simples, mais dinâmica para vocês. A casa, né, o CEIU dá essa liberdade para a gente que vem aqui conversar com vocês sobre isso. Às vezes não é como outros lugares que são bem catedráticos, assim, cheio de pompa e falar difícil pra caramba, porque eu quando estou aqui, eu estou planejando o que eu venho falar para vocês, mas eu também estou pensando, se eu tivesse aí, seria interessante falar isso? Por que eu tenho que estar sentado aqui ouvindo isso? E é isso que eu quis falar com vocês até agora, sabe? Mas vamos lá. Então, os princípios, passada a parte que a Jaque apresentou até agora, né? A gente vai dar sequência. Existem, claro, se a gente botar no Google ali, princípios, os principais princípios do Espiritismo. Tem autores aí, doutrinadores que falam em 15, em 30, 17, mas o básico mesmo do Espiritismo, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente já vem vários cursos falando de reencarnação, por que estudar o Espiritismo e tudo mais. Aí vocês vão entendendo a lógica na doutrina, né? Então, os 5 princípios básicos são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus é a base do Espiritismo, né? A pedra angular
que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E o Espiritismo ensina que podemos encontrar a prova da existência de Deus num princípio científico que diz: não há efeito sem causa. O que ele quer dizer com isso? A ciência fala, né, que nada acontece por acaso, né, não tem um efeito sem uma causa. Então, por mais que existam diversos entendimentos, Big Bang, enfim, né, meteoro, dinossauro, aquela coisa toda, mas ainda assim, acima disso tudo, por trás disso tudo, né, existe um arquiteto universal. Existe uma inteligência maior e universal em que deu princípio a isso tudo. E o Espiritismo é uma religião, uma ciência que afirma que Deus existe. E aí a gente pode nominar de outras formas. O arquiteto universal, a inteligência suprema, pode chamar de outros nomes, mas na sua essência, né, na palavra primária, é Deus, né? E aí o segundo item, no caso dos princípios básicos, seria a imortalidade da alma. Né? Estamos aqui numa casa espírita, a gente já conversou nas palestras e nos outros cursos, que somos espíritos imortais, nascidos todos simples e ignorantes, com aptidão para o bem e para o mal, e com a destinação à perfeição e à felicidade. Né? O homem tem três coisas, né? O corpo material, que é esse corpo físico aqui que ocupamos, né, neste momento, a alma, que é o seu ser imaterial, é o espírito encarnado no corpo, e o perispírito, que é o envoltório semimaterial, é um laço que nos prende à alma. Né? A gente costuma dizer que a alma, o espírito não tem sexo, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Para a gente conseguir formar essa matéria aqui, estarmos aqui, como a alma não tem sexo, a alma não tem cor de pele, não tem altura, não tem cabelo crespo, não tem cabelo loiro, não tem olhos verdes ou azuis, ela é uma energia, ela precisa ainda assim dessa conexão através do perispírito, né? Então esse invólucro é semimaterial e é o laço que prende o corpo ao espírito, é o elemento intermediário então entre o corpo material e a alma, né? Se faz necessário. Não sendo os espíritos iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber ou moralidade, havendo várias graduações de evolução entre os espíritos. O Espiritismo trouxe para a gente a máxima, né, de que ninguém morre. Eu não lembro agora qual é o autor que fala que ele diz que o Espiritismo matou a morte. Né? Ele trouxe para a gente para dizer assim, o que morre é esse corpo aqui. Né? Se alguém gosta de mim, gosta da minha essência, não é quando o meu corpo morre, né, perde o fluido vital, né, vai para um caixão ou é cremado, que vai deixar de gostar de mim, porque a minha essência ela é eterna, né, que é a imortalidade da alma. Então o que chamamos de morte não deixa de ser só uma passagem, né, como a gente já conversou algum dia, é como se fosse uma viagem para um país distante em que a gente não consegue num primeiro momento se comunicar, a gente não vai conseguir ver, mas a gente sabe que aquele ente querido, aquela pessoa está lá, né? Então ela não deixa de ser só uma passagem. Temos a consciência de que a vida não se acaba no túmulo. Encontramos o consolo para a nossa dor diante da perda das pessoas queridas, pois sabemos que elas continuam existindo, só que em outro plano, e que iremos nos encontrar num futuro próximo. É isso que eu quis dizer, né? Se a gente gosta um do outro, ou até quando não se gosta, a gente vai se encontrar, né? A gente vai ter que resolver, ou para o bem ou para o mal, né? Na simpatia ou na antipatia a gente vai se encontrar. E é esse princípio da imortalidade da alma que abrange isso. E aí vamos para a pluralidade das existências, né? Allan Kardec disse, nascer, morrer, renascer e ainda progredir, sempre. Tal é a lei. Esse é um dos grandes ensinamentos do Espiritismo, né? Que nada mais é que a reencarnação, como a gente falou aqui, foi o que foi conversado algumas vezes já sobre a ótica de vários autores, inclusive com psicografia aqui no CEIU, né?
Então a gente, nessas existências e nessa vivência que temos aí, né, das almas, a gente, Allan Kardec classificou os espíritos em ordens, né? Em ordens de, vamos dizer assim, de aprendizado, né? A gente pode nominar assim. Então tem a primeira ordem, que são os espíritos puros, são os superiores. Eles se distinguem por sua perfeição, conhecimentos e proximidade com Deus, né? Poderia-se dizer que são os anjos, vamos dizer assim. A segunda ordem de espíritos são os bons espíritos, nos quais o bem é o ensinamento predominante. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, onde o mal ainda é o sentimento maior, achando-se mais distantes da perfeição e eivados de paixão, como inveja, ódio, ciúme e orgulho. Então a gente, às vezes, pode parecer meio distante uma coisa da outra, é óbvio, né, que estamos todos aqui, somos espíritos de primeira ordem, né, puros e superiores. A gente está aqui dando uma chance para mim, vocês estão dando uma chance para mim, vim aqui conversar com vocês. Mas brincadeira, gente, mas estamos aí aprendendo, não... de repente a gente está ali num terceira ordem, ponto 2, ali, a gente está domingo à tarde, nesse calorão tá aqui, eu acho que ganharam, depois da vírgula ganhou algum ponto ali, assim, sabe? Mas ainda estamos aqui encarnados na Terra, então temos aqui a inveja, o ódio, os ciúmes, né? Temos aqui algumas questões para depurarmos aqui e ajustarmos em nós, né? Mas ainda assim a pluralidade da existência é o intuito de nos dar a oportunidade de, quem sabe, subirmos de grau, né? Avançarmos, e esse é o objetivo. A pluralidade das existências mostra-nos que a alma progride e se depura, submetendo-se à prova de uma nova existência, que é o que chamamos de reencarnação, né? A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver várias existências no mundo, crescendo, tornando-se um ser humano melhor, intelectualmente, moralmente e se aproximando cada vez mais das leis de Deus. Assim, os espíritos se revestem temporariamente do invólucro material, né, do corpo de carne, estamos reencarnados, que é perecível e que se destrói pela morte desse corpo. E quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma, um espírito encarnado. Quando ele morre, contudo, dizemos que ele desencarnou, né, porque ele saiu da carne, momento em que retorna para o plano espiritual ou para a espiritualidade, de onde veio, continuando o seu processo de ascensão espiritual. Também tem algumas passagens que falam, né, que somos espíritos vivendo uma experiência na Terra, vivendo uma experiência na carne. E não o contrário, né? A gente não é carne, só isso aqui, né, que vai para o plano espiritual. Não, é o contrário. Lá é a nossa pátria, a nossa essência é a alma, é o plano espiritual. E aí a gente está aqui para fazer essa experiência, né? Para ser testado realmente. A Terra é a nossa escola e o nosso hospital. E aí a gente tem essa oportunidade, né, da pluralidade das existências através da reencarnação. Todos nós já nascemos muitas vezes e muitas outras nasceremos, até que consigamos ser perfeitos. E por que esquecemos das nossas encarnações anteriores? Em primeiro lugar, nós não nos esquecemos de tudo. Guardamos sempre a intuição daquilo que já conquistamos intelectual e moralmente. E nunca perdemos a nossa bagagem que trazemos de outras vidas. Embora certas coisas Deus prefira que nós esqueçamos. Ao passarmos por uma nova encarnação, pois a lembrança do passado atrapalharia a nossa vida atual. O esquecimento é que para zerarmos possamos afinar os laços e corrigir nossos equívocos. Ali eu fiz o Júnior disse ali, parece que é um doutrinador, né? Mas é o Júnior Zunino que dá palestra aqui na casa. Um dia a gente estava conversando e aí ele falou assim, a gente estava conversando de saber ou não saber, né? Ter a memória de outras vidas e tudo mais. E assim, todo mundo quer ser rei, né? A Rose ainda brinca de vez em quando assim, todo mundo foi rei, ninguém foi o pobre, ninguém batalhou em guerra, todo mundo foi rei e rainha, né? E aí o Júnior trouxe uma observação muito interessante, que na realidade ele não tinha, o medo dele de saber qualquer encarnação dele não era o medo não é por curiosidade ou tal, para saber o que fizeram para ele.
O medo dele era saber o que ele tinha feito para as outras pessoas. E normalmente, né, somos tão egocêntricos que a gente fica sempre querendo saber, ai, meu Deus, o que eu fiz, né? O que fulana fez para mim, para eu ter esse ranço, para ter essa animosidade entre a gente, mas muitas vezes é o que eu fiz para essa pessoa, né? Porque a gente, de alguma forma, contribui para que essas relações sejam boas ou ruins, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Até estava vendo uns vídeos do Zé Araújo, em que ele fala que a gente não está aqui encarnado somente para adquirir conhecimento. Não é só conhecimento que a gente leva, são as nossas relações, né? São os nossos relacionamentos. E é uma grande verdade. A gente vem aqui, a gente adquire conhecimento, como ali mesmo, né? A gente colocou, a nossa intuição, a gente conquista, faz as nossas conquistas intelectuais, mas os relacionamentos que aqui fazemos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu sempre enalteço isso, é o que a gente leva. E aí isso vai influenciar diretamente de que forma que a gente vai passar essa fase, né? Vamos pensar assim, passando essa fase, superar e aprender e nos corrigir e cada vez, aquela vírgula depois do zero ali da terceira dimensão, avançar uma casa um pouco mais, sabe? Então, vamos ao item, né? Que é a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Já está na Bíblia, né? Foi Jesus que disse. E essa é a pluralidade dos mundos habitados. Os seres vivos evoluem moralmente e os mundos materialmente, pois nada permanece estacionário na natureza, podendo os mundos, quanto à evolução, serem primitivos, de expiações e de provas e de regeneração, felizes ou ditosos, por fim celestes, que é a morada dos espíritos puros, né? Então, os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas é onde domina o mal. Os mundos de regeneração são os quais as almas que ainda têm o que expiar buscam novas forças. Os mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E aí os mundos celestes ou divinos, né? Que são habitações dos espíritos puros, onde exclusivamente se reina o bem. E aí a gente vem a nossa realidade novamente, né? O planeta Terra, vocês já ouviram falar em qual seria o mundo hoje em que a gente se encontraria aqui no planeta Terra? Seria primitivo, expiações, regeneração, ditoso ou celeste? Vocês têm algum palpite? Segundo? Pois ainda estamos num mundo em que domina o mal. Infelizmente, existe, né, uma grande força em que passemos, né, façamos essa passagem para o mundo de regeneração, mas ainda depende da gente, né? Não é o mundo que tem que mudar, são as pessoas. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que assim, que a preocupação nossa não deveria ser assim, que mundo que você vai deixar para o seu filho? A pergunta deveria ser, que filho você vai deixar para esse mundo, né? Porque o mundo é feito das pessoas, são as pessoas que fazem o mundo. Então, de que forma que a gente está se melhorando e educando os filhos, as crianças, pode ser nosso filho, mas pode ser um sobrinho, pode ser um afilhado, pode ser alguém que a gente está inspirando, né? E sendo de exemplo, e faz toda a diferença. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Que filhos e que pessoas estamos sendo para viver no mundo de regeneração, né? Aqui eu tenho um vídeo, uma fala de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. É um pouquinho longo, eu peço a atenção de vocês, mas aí a gente segue conversando depois, tá? Você consegue ver daí? Pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente,
que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Então, esse programa Pinga Fogo, se eu não me engano, é de 1971. Olha quantos anos atrás Chico já falava e afirmava, né? Obviamente ele já tinha conhecimento da doutrina espírita, então ele já afirmava a pluralidade de mundos, ele afirmava a possibilidade, inclusive, de habitar o terráqueo, habitar a Terra, inclusive, mas isso tudo depende da nossa condição como pessoas, né? O que estamos fazendo no momento com o nosso planeta, né? A gente até fala assim, como é que eu vou ocupar outro planeta, outro espaço, fazer qualquer outra coisa se a gente está mal ocupando a Terra, né? E aí a questão dos mundos mesmo ali, como eu estava falando, né? Dos mundos de regeneração e tudo mais, a gente pode pensar assim, conectando com a pluralidade da existência da alma, né? A reencarnação e a pluralidade de mundos. Seria quase... posso afirmar, podemos afirmar que seria não acreditar na inteligência de Deus que criou o ser humano e toda essa inteligência que é a natureza, esse grande universo, pensar que existam outros planetas, e aí está a ciência provando todo dia que existe mais um universo, mais uma galáxia e tudo mais, e isso não ser ocupado, não ser habitado. Seria um grande desperdício. E Deus não faz nada inútil, Ele não desperdiça nada. Então,
a gente afirmar que não existe vida, enfim, né? E que esses outros mundos não existam não acreditar em todo o resto que a gente falou até aqui, né? Como eu falei, é ciência, foi comprovado. A gente pode não entender o que faz um astronauta lá na NASA, um engenheiro astronômico, sei lá, um nome bem difícil aí que a gente pode criar. A gente pode não saber o que ele faz, né? Mas não quer dizer que ele não está fazendo algo, que ele não exista. Então, não é porque a gente não para pensar, às vezes, nisso, nessa existência, que simplesmente não exista. Alguém está pesquisando sobre isso, e por isso que eu falo, né? O Espiritismo é um convite, a gente está sempre estudando e aprofundando os estudos, porque tem muita coisa aqui, a gente pode garimpar muito conhecimento, muito além do que está nos livros, e o convite de Kardec é nesse sentido. E a ciência está sempre se provando, se comprovando, e muitas vezes eles voltam atrás. Eu não sei se vocês viram aquele filme A Teoria de Tudo, daquele... Como é que é o nome dele? Eu até anotei, mas a minha pronúncia é bem ruim, sabe? Isso, é esse mesmo. Stephen Hawking, né? Então, ele fez uma descoberta, eu lembro que ele tem uma teoria sobre o buraco negro, e no caso, ele conseguiu provar essa teoria. Não sei se vocês assistiram o livro ou conhecem um pouco da história dele. Mas ele conseguiu convencer o grupo de científico da época que existiam esses buracos negros. E anos depois, ele refez os cálculos e ele provou que parte daquele estudo dele estava equivocado, havia um erro. Então, ele fez uma descoberta, ele provou cientificamente para as pessoas que existiam, mesmo as pessoas não conseguiam alcançar a linha de raciocínio dele. Depois ele voltou atrás e disse, não, eu me enganei. Aí ele comprovou, ele reescreveu o livro dele, toda a teoria. E aí agora parece que foi em 2020, ele já faleceu, mas agora em 2020, 2021, agora que em laboratório eles conseguiram recriar essa teoria dele de buracos negros e confirmar. Quer dizer assim, ele era cientista, reconhecido, graduado, renomadíssimo, né, ganhou diversos títulos. A ciência confirmava o que ele, reconhecia a descoberta dele, mas foram 47 anos depois que eles conseguiram comprovar a teoria dele. Então, o que eu quero dizer com isso, qual é a minha viagem? É provar para vocês que às vezes não é porque a gente não acredita, que a gente não consegue imaginar, que a gente não... isso não faz sentido para mim, que não exista. Então, o convite é sempre assim, vai estudar mais. Então, vá comprovar que aquilo não existe, vá comprovar que aquilo não é possível. Agora, só a gente ficar aqui batendo boca, eu e o Marcelo, e ele dizendo, não é assim, eu dizendo, não é assim, não, a gente tem que... E a ciência é com base nisso, né? E aí a questão da pluralidade de mundos e a evolução, a reencarnação nossa, pensar em mundo de regeneração, se seremos um dia espíritos ditosos, celestes, de luz, tudo depende da gente. Como eu estava falando, a questão da Terra depende da gente pensando assim, é a nossa casa, Se somos todos na nossa casa, pessoas que não fazem, não limpam, jogam tudo de qualquer jeito, a casa vai ser suja, a casa vai ser bagunçada. Se todo mundo na nossa casa fala palavrão, vai ser uma casa onde todo mundo fala palavrão. Agora, se a gente começar a cuidar mais, a limpar, cuida aqui, a roupa suja, o calçado sujo, o que for, a casa, organizar melhor, fazer as faxinas que devem fazer, a casa vai ficar mais limpa, não é assim? E assim é com o nosso bairro, assim é com a nossa cidade, assim é com o planeta. Assim é com a nossa mente, é com os nossos sentimentos, e aí a gente vai melhorando a nossa casa, que eu quero falar às vezes, a nossa casa como indivíduo, como pessoa, mas a nossa casa residência, ali onde a gente habita com outras pessoas, e aí a gente vai fazendo isso gradativamente, Tem um amigo que voltou agora há pouco, ele estava numa capital, não vou falar o nome porque senão daqui a pouco vai vir uns haters e vão criticar, mas ele estava numa capital e ele disse assim, como qualquer outra capital, em 5 minutos você estava num lugar de pessoas de índole duvidosa, muito sujo, com muita gente, muito pedinte na rua e tudo mais. Aí é muito diferente do que a gente vinha aqui para tá em Blumenau e tal. É óbvio que a gente está falando em proporções de número de população bem diferente, Mas o que eu quero dizer assim,
Muitas vezes a gente vai para um lugar onde está tudo sujo e eu me coloco nisso muitas vezes, né? A gente vai num lugar muito sujo, onde o chão está sujo, a gente pensa assim, se eu jogar esse papelzinho aqui no chão não vai fazer diferença. Eu vou jogar esse papelzinho no chão. E aí todo mundo pensa isso. E aí aquele chão nunca vai ficar limpo. E assim são com os nossos sentimentos, assim é com o nosso planeta. E aí é isso que eu quero dizer assim, então está tudo conectado, estamos todos conectados, entende? Se a gente não se importar em jogar um papelzinho no chão fora da lixeira na nossa casa, ou ali na rua, na calçada, ou no centro da cidade. E aqui em Blumenau a gente sabe que é tudo mais, né? O pessoal prima por não jogar o lixo no chão, na rua e tudo mais. Mas se a gente vai para São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, já está tudo sujo mesmo, vou jogar aqui. Isso às vezes são com os nossos sentimentos. Às vezes a gente está numa semana conturbada, o nosso trabalho está difícil. Às vezes, né, o marido, o companheiro, a esposa não está legal, e aí, vou dar mais um chute no cachorro que não faz diferença, vou falar mais um palavrão, vou dormir de mal mesmo, é só mais um dia. Só que daí a gente está jogando cada vez mais um lixinho fora da lixeira, né? A gente não está se depurando para realmente buscar essa evolução, que é o que a gente quer, né, em cima do que nos orienta a doutrina espírita, né? E o que eu falo para vocês, para mim, tudo isso faz sentido. E o convite sempre para vocês é que pensem também, que se de repente para vocês não faz sentido também, entende? E aí as palavras do Chico Xavier, de repente, né, não faz muito sentido, mas é para dizer assim, poxa, lá em 1970 e bolinha, no Pinga Fogo ele estava falando, o Emmanuel falava através dele, já falando em corrida espacial, em ocupar outros planetas e tudo mais, mas aí eu volto a dizer, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Ele fala muito em guerra bélica, em cuidar, né, do que a gente está fazendo, e às vezes é uma briga com o vizinho, é uma briga com o filho que se estende, é uma briga com o marido que se estende, então são essas pequenas guerras bélicas silenciosas que a gente vive dentro da gente, que vai deixando tanto a gente como espíritos não tão evoluídos, não a Terra como um planeta de regeneração, um planeta mais evoluído, de pessoas felizes, e aí a gente vai contribuindo para esse peso, porque a gente não vai conseguindo mudar essa atmosfera, né? E fazendo a nossa parte é que a gente faz a diferença. E tudo isso, inclusive, está, né? Eu estou falando muito sinteticamente, mas tudo isso também está dentro das 5 obras básicas do Espiritismo. A Gabi falou aqui no outro domingo sobre as obras básicas do Espiritismo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. O que a gente sempre fala, sei que às vezes é uma leitura difícil, às vezes pode ser uma leitura pesada, o jeito das palavras um pouco maçante, mas se a gente conseguir ler uma página, um trecho ali, um subtítulo por dia ou por semana, a gente vai vencendo aquilo ali e aquilo vai fazendo sentido e a gente vai compreendendo melhor. E adquirindo esse conhecimento, a gente vai, de repente, aplicando isso nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, e as coisas vão caminhando, né? Teve um Fore Blue, que veio um palestrante, Severino Celestino, ele é fantástico, esse palestrante, e ele falou que a gente teria vivido, em média, até hoje, pelo menos 800 encarnações, né? Estamos aqui falando de muitos anos antes de Cristo, inclusive. Nós aqui, dentro dessa sala, pessoal que está vendo na internet. Então, assim, se a gente ainda está aqui no planeta Terra, que é num planeta de provas e expiações, depois de 800 encarnações, a gente ainda está errando em algumas coisas. A gente precisa dar uma melhorada. Então, às vezes, perder tempo de 15 minutos, 20 minutos, meia hora por dia ou por semana fazendo uma leitura de uma dessas obras, pensando, como eu falei para vocês, poxa, isso faz sentido, eu acho que a gente vai conseguindo virar essa chavezinha, ganhando mais um 0 depois das casinhas ali, né? Quando a gente quiser pensar em evolução. Porque se tudo nós nascemos ignorantes, né? Simples, mas essa busca de conhecimento, melhorar os relacionamentos é que nos faz caminhar um pouco mais para próximo à perfeição. E aí esse é o convite o tempo todo que eu vou fazer para vocês, que o Espiritismo faz, que o Allan Kardec faz,
E aqui quando a gente faz as aulas aqui com o Zé Araújo, né, conhecendo um pouco mais sobre o GNI, sobre a ferramenta, sobre todo esse conhecimento, cara, isso tudo se conecta, isso tudo faz muito sentido. Mas a gente não pode ficar estagnado só no que vem sendo falado aqui nas palestras e nos cursos. A gente tem que chegar em casa um pouquinho, desligar um pouquinho o celular, um pouquinho o Netflix, e aí eu me coloco, né, também nessa posição, e a gente tem que se dedicar a estudar mais. Aí, de repente, ano que vem vocês vêm aqui, dão uma palestrinha, dão uma aulinha, dão um nome para a Nice, dizem assim, ó, Nice, já posso falar um pouquinho mais sobre isso aí. Porque a minha diferença, não existe diferença entre a gente que veio aqui para vocês que estão aí. É só porque a gente é um pouquinho mais cara de pau, assim, só. Mas, no mais, a gente não sabe muito mais do que vocês, não. É só porque a gente é um pouco mais teimoso e vai um pouco além. Mas eu convido vocês a fazerem isso também. O que eu quero passar ainda para vocês, tem esse livro aqui, que é o último lançamento da casa, Cidades Espirituais. E aí, juntando, até conectando um pouco com o que a fala do Chico Xavier falou, em 1970 e alguma coisa ali, tem algumas passagens aqui interessantes em que são necessárias para a gente complementar esses 5 itens aqui dos princípios básicos, né? Então eu vou dar uma lida aqui para vocês e instigá-los a adquirir a obra, que acaba ajudando a casa também, tá? Então é um livro pelo espírito de Luiz Felipe e escrito pelo médium Zé Araújo. Ele faz uma pergunta aqui, tá? É um livro, ele dá uma de repórter da espiritualidade para falar sobre essas cidades espirituais aqui. Então ele faz uma pergunta aqui. Pelo que percebo, há possibilidades de ajudar mundos menos evoluídos do que a Terra e outros maiores ajudarem no desenvolvimento da Terra? Esse é o Luiz Felipe perguntando, tá? Aí o professor Aurélio, com um sorriso cativante, respondeu: claro, meu caro, o intercâmbio, tanto no campo das pesquisas, quanto nos inúmeros testes e convenções entre cientistas de vários mundos, muitas vezes são realizados aqui na nossa cidade. Você está com sorte, pois teremos no próximo período de tempo um ciclo de estudos, onde na Terra chamariam de congresso ou simpósio, e vai poder participar de alguns momentos de palestras e alguns debates para que possa ter uma pequena ideia dos encontros científicos que são elaborados e estudados aqui na nossa cidade. Aí aqui tem bastante coisa, mas aí aqui ele já se encontrou com esses cientistas e está aí conversando com eles, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Na dinâmica de intercâmbio, os corpos dos diferentes mundos obedecem não apenas à constituição de seus corpos, mas também às dimensões atmosféricas, que em cada globo existe uma química e um aprendizado bem diferente dos outros mundos. Cada globo, cada mundo retém, desde a sua formação, componentes químicos que lhe serviram de massa e potenciais a serem utilizados no processo da química dos corpos e dos organismos que habitam o mundo em questão. Gente, esse é um livro da casa, foi lançado esse ano, e está falando do que o Allan Kardec falou dos princípios básicos da espiritualidade, junta com o que o Chico Xavier falou em 1970 no Pinga Fogo. Então, assim, está tudo aqui, está tudo conectado, como eu falei, está tudo na nossa mão. E a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa estudar mais e se dedicar, porque, como eu falei, assim, e se tem dúvida, melhor ainda. Se você tem dúvida, vai pesquisar, vai esclarecer as dúvidas, vamos questionar isso, traz as perguntas aqui, vamos estudar juntos. E aí a gente vai evoluindo junto até mesmo, né? Do que ficar sempre aceitando simplesmente o conteúdo que só é exposto para a gente. A gente sabe que existem alguns livros aí milenares em que foram excluídos conteúdos, em que são fechados e imutáveis, né? E a gente está vendo que as obras, elas acabam todas se complementando, e a gente tem a obrigação de estar no meio disso e evoluir com isso, e trazer mais pessoas para esse conhecimento, inclusive. E aí vamos ao quinto
E o último dos princípios ali da espiritualidade, que é a comunicação, né? Comunicabilidade dos espíritos, né? Que é o que acontece aqui nesse livro principalmente, é o que mostrou ali o Chico Xavier, que ele fala que quem estava falando para ele, o que ele estava dizendo ali no Pinga Fogo era o Emmanuel e mais alguns espíritos que estavam ajudando ele, né? Tem esse programa do Pinga Fogo do Chico Xavier, tem no YouTube ele completo, né? Mas a comunicabilidade dos espíritos, então, constituem uma das potências da natureza, atuando sobre a matéria e sobre o pensamento, exercendo ação sobre o mundo físico e moral. São eles a causa de uma série de fenômenos até então inexplicados ou explicados de modo equivocado, os quais só encontram explicação racional no Espiritismo. É aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes, antes do Allan Kardec botar a mão nesse material, era uma coisa assim, teatral, às vezes era até chamada de circo, os fenômenos mediúnicos e espíritas que aconteciam na época. Até Allan Kardec botar a mão e pensar, documentar e fazer isso de forma científica, né? Então, as relações dos espíritos com os homens são constantes e na história, nas religiões, em livros inúmeros, e não precisamos do espiritismo para comprovar que isso sempre existiu, né? Desde os egípcios, dos gregos, eles consultavam pitonisas, eles consultavam, tinham os seus guias espirituais, mas aí, como eu falei, Allan Kardec veio e nominou, deu o nome de médium, várias nomenclaturas que hoje são utilizadas foram sim classificadas e nominadas pelo Allan Kardec. Então, as relações com os dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos atraem para o bem, os maus nos impelem para o erro. E como se dá isso? Através do nosso pensamento, da nossa sintonia, sendo o pensamento o laço que nos liga aos espíritos. Portanto, dependendo das nossas emanações mentais, das nossas ações, atrairemos para perto companhias espirituais positivas ou negativas. A comunicação dos espíritos com os homens podem ser ocultas, sem que nem mesmo nos percebamos, através da intuição, da inspiração, sejam elas ostensivas ou não, né? E quando bem caracterizadas, podendo ainda manifestarem-se espontaneamente ou mediante evocação. O que ele quer, a gente pode dizer assim, até nem sei se eu coloquei aqui, mas é que de alguma forma, né, em algum grau, todos nós temos um grau de mediunidade, podemos dizer, porque essa inspiração, essa intuição acaba vindo para a gente. Às vezes conforme a gente está conectado, como é que está a nossa energia, nossos sentimentos e pensamentos, a gente vai dar ordem, vazão a isso ou não, né? Então, de acordo com o livro dos médiuns, que é um dos livros recomendados, né, da literatura básica do Espiritismo, as comunicações com os espíritos podem ser ostensivas ou intuitivas. Quem realiza esses contatos são os médiuns, que atuam como intermediários entre os encarnados e os desencarnados. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não é um privilégio. Podemos dizer que todos são em menor ou maior grau. Então, a mediunidade, né, a comunicação dos espíritos através da mediunidade não se apresenta da mesma maneira para todos. Existem diferentes tipos de médiuns. Os mais comuns são os videntes, que são aqueles que veem, os falantes, que são os que os espíritos utilizam para falar, fazendo uso da voz do médium, que seria a psicofonia. Os escreventes são os que os médiuns se utilizam para escrever, fazendo uso da mão do médium, que é conhecida como psicografia, que foi como esse livro aqui que eu li um trecho para vocês. Os audientes são os que têm a faculdade de ouvir os espíritos, a voz dos espíritos. E os médiuns curadores são os que possuem o dom de curar, aliviar o doente através de imposição de mãos ou pela prece. Pode ser o chamado médium passista. Através da imposição de mãos, o médium, com o auxílio dos espíritos, transmite energias que ajudarão o doente a recuperar a sua saúde física ou mental. Aí aqui na nossa região, a gente tem muito das benzedeiras, né, e benzedeiros, né, não deixam de ser um tipo de médium de cura que eles se utilizam aí da ajuda espiritual para auxiliar.
E assim como quando a gente termina as palestras aqui, os passistas se fecham em um círculo ao redor da gente, fazendo uma corrente de energias, então sendo captadas essas energias do mundo espiritual e transmitindo para cada um de nós que está aqui, né? Então, gente, o meu ponto seria demonstrar para vocês toda essa conexão que existem, então, entre esses 5 pontos, em que a gente fala os princípios básicos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos. O que eu quero dizer para vocês, e a gente falando aqui de Chico Xavier, dessa obra aqui do Zé Araújo com Luiz Felipe, é que tudo está conectado, tudo existe, tudo faz parte de uma grande ensinamento e que está na mão de todo mundo para alcançar. Só basta a gente fazer isso aqui, né? Acredito que somos todos privilegiados de estarmos aqui hoje fazendo esse estudo, essa conversa. Então vamos passar aqui com vocês. A existência de Deus, que eu vou voltar aqui no primeiro volta aqui então. A existência de Deus, né? São os princípios afirmados né, de acordo com as obras de Allan Kardec. A existência de Deus, a doutrina espírita confirma e que existe através da ciência, se confirma a existência de Deus. A imortalidade da alma, né? Fazendo a conexão com o que precisamos encarnar, isso é interessante. Por que então eu fiquei matutando isso, né? Então, sim, se somos alma imortal, tem a pluralidade de existências, né? A gente encarna aqui na Terra. Por que a gente precisa, então, encarnar na Terra? Por que como alma, a gente não vive eternamente no mundo espiritual e segue, né? Vai aprendendo e tudo mais. E aí os próprios estudos e a literatura espírita, ela explica que a parte da gente encarnar aqui na Terra, né? Tendo essa pluralidade de existências, ela se faz necessária assim como um dia após o outro, né? Que a mãe da gente fala, né? Os conselhos falam aí, nada como um dia após o outro, e às vezes é nada como uma encarnação após a outra, né? Temos a possibilidade do esquecimento, principalmente, porque como eu falei ali antes da conversa que eu tive com o Júnior, o meu medo é o que eu fiz aos outros, né? Então, o que acontece? A gente precisa dessa pluralidade de existências, essa reencarnação, para recuperar alguns pontos aí que a gente deixou em aberto com o passado, porque se fosse uma vivência única e exclusiva, é uma alma só, então a gente vai viver eternamente. Para que essas 800 encarnações? Porque esses desafetos que nós fizemos, e como vivemos em terras, em momentos de barbárie, inclusive aqui na Terra, é só a gente ler os livros ler os livros e ver o que acontecia, né? A época viking, a época de exploração e tudo mais. Nem estou falando de momentos atuais, né? Mas a gente cometeu erros. Nós vivemos aqui e cometemos erros. Então, o que a encarnação e essa pluralidade de existências nos concede? Nos concede uma nova oportunidade, uma nova página em branco, em que Deus diz assim, vai lá e reescreve a tua história. Vai lá e eu te dou uma nova oportunidade para te ajustar esses relacionamentos, buscar conhecimento sim, mas ajustar os relacionamentos, que é uma conversa, um vídeo que tem do Zé Araújo aí na internet, que a gente precisa vir aqui sim, adquirir conhecimento, mas estamos aqui ajustando os nossos relacionamentos. Então se faz necessário, apesar da alma ser imortal, essa pluralidade de existências, a reencarnação, para que tenhamos essa nova oportunidade de ajustar. Podemos, e eu já ouvi algumas pessoas próximas a mim dizer assim, nessa vida eu não vou resolver mais com essa pessoa, vai ter que ficar para a próxima. Mas, poxa, a gente chega a ter noção de que precisa ajustar, a gente precisa resolver as coisas, vai deixar para a próxima oportunidade? A gente sabe lá quando a gente vai conseguir encarnar de novo? Outro dia a gente conversava aqui entre nós, que bom estarmos encarnados neste momento, vivendo com esses amigos que eu vivo hoje, que ajudam, que nos impulsionam, que às vezes mandam a gente vir aqui, dar uma palestra, dar um curso,
E a gente fica desesperado, fica estudando com dor de barriga, mas é isso, que bom que a gente tem essa oportunidade, que bom que vocês estão aqui nesse domingo à tarde, calorão, tendo essa oportunidade e esse convite para a gente estar estudando, se aperfeiçoando, e que faça a diferença um pouquinho para vocês. Então, por isso se faz necessário a pluralidade de existências, senão esses desafetos, muitas vezes, seriam eternos até mesmo, e o objetivo não é esse, é que a gente afinize esses relacionamentos, ajuste com o conhecimento que a gente vem adquirindo e vá caminhando realmente e sinceramente rumo a uma perfeição, né? E aí vamos à pluralidade dos mundos, que conforme a gente vai evoluindo, quem sabe a gente não vai se encontrar aqui na Terra, a gente vai se encontrar num mundo superior aí, de repente, né? Um pouquinho mais ali para cima a gente se encontra. A gente tem certeza de que ninguém retroage, a gente pode estagnar, como eu falei. Nessa vida eu não vou me resolver com fulano, vai ter que ficar do jeito que está. É assumir que é isso aí, vai ficar do jeito que está, a gente vai estagnar, e aí numa próxima oportunidade vai ter que caminhar para frente. Mas para trás ninguém vai. O que acontece é que de repente se eu não correr, numa próxima encarnação eu não vou encarnar com esses meus amigos aqui que fazem eu correr atrás e aprender e estudar, né? E é isso que a gente... Eu pelo menos vou estudar e correr para tentar encarnar de novo com eles, para a gente continuar correndo junto e aprendendo junto e estudando junto. Então, de repente não é por mim, é só para eu estar junto com essa mesma galera, sabe? E nessa pluralidade de mundos e a comunicabilidade dos espíritos, então, é essa oportunidade que sempre ocorreu na história dos mundos, né, na história do planeta, sempre houveram manifestações de comunicação dos espíritos para com quem está aqui, né, o desencarnado com o encarnado, como de Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. E aí, para demonstrar que realmente existe, que a gente tem que cuidar com os pensamentos, com os sentimentos, que tudo está acontecendo, prestar atenção nas nossas intuições. E se a gente está muito desestabilizado, a gente sempre convida, marca uma conversa fraterna, vem aqui, vamos fazer uma conversa fraterna, vamos fazer um tratamento, e aí vamos tentar alinhar aí essa desestabilizada que a gente está, porque essa comunicação, essa frequência, estar alinhado com espíritos bons e maus, depende da gente também. Então, a minha parte seria isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e convido vocês a continuar estudando e vindo nos cursos aqui aos domingos, que a gente sempre tem uma galera legal estudando, com dor de barriga, vindo dar aula para vocês aí, tá bom? Obrigada, gente.